O corretor de imóveis ele não tem que entender só de venda. Aí é que está o grande ponto. Ele tem que entender de financeiro, ele tem que entender de economia, ele tem que entender de relações interpessoais. O corretor que é bom, que tem essa performance, seja no econômico, seja quando ele consegue conectar e criar proximidade, a influência é maior. Será que a gente está conseguindo dar essa pessoalidade ao ponto de atender melhor que um robô e de utilizar essas ferramentas ao nosso favor também? Virando a Chave, o podcast que impulsiona a comunidade de corretores. Fala pessoal, estamos novamente com o nosso podcast Virando a Chave para você, corretor de imóveis. Se você tem curiosidade, quer se tornar corretor de imóveis, por favor, tem o link aqui, QR Code, fica à vontade. A gente está aqui para te ajudar a guiar nessa jornada. E hoje o assunto aqui é corretor como um empreendedor, como um profissional autônomo de altíssimo sucesso. Dois caras sensacionais aqui que a gente já vi que o papo vai fluir bastante. Guilherme Diamante, 26 anos de experiência no mercado nacional e CEO da Squad. Prazer enorme te ter aqui, cara. Obrigado, Thiago, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Bacana demais. Daniel Rosken, neurocientista, neuroengenheiro e especialista no desenvolvimento do maior capital de todos, o humano. Ele vai desvendar a mente humana, a mente do corretor. Seja bem-vindo, parceiro. Obrigado, valeu pelo convite. Eu espero contribuir. Não sei se eu vou desvendar a mente inteira, mas eu espero contribuir de alguma forma aqui. Não, obrigado. E essa não é a expectativa, até porque essa é uma tarefa quase impossível. Mas, Guilherme, vou começar contigo, cara, nessa longa experiência aí de mercado imobiliário. O que você viu aí de corretor empreendedor que funciona? Pensando nele como uma empresa, e você teve uma carreira brilhante em construtora, incorporadora, e aí criou a sua empresa agora. E olhando para o corretor, onde é que estão os soft skills que dão certo? Olha, Thiago, já me fizeram essa pergunta algumas vezes, porque eu comecei como corretor de imóveis, né? Lá, eu costumo dizer, eu comecei no século passado, né? Então eu sou da época pré-histórica do mercado imobiliário. E uma coisa que sempre vem muito forte para mim é o seguinte: o corretor ele não pode pensar na comissão em primeiro lugar. Ele tem que pensar primeiro em atender bem o cliente. E para isso ele tem que se preparar, né? Ele tem que estudar. Ele tem que ser um profissional, realmente como um profissional tem que ser, preparado para atender as demandas, tanto do cliente que está adquirindo o imóvel, como também do cliente que ele está representando, que seja a construtora ou o proprietário daquele imóvel. Então, para ele se destacar realmente no mercado, ele tem que pensar como um empresário, não como um corretor de imóveis. E aí ele consegue realmente ter sucesso. Todas as pessoas que eu vi no mercado imobiliário que se destacaram tiveram essa visão de empreendedorismo, mas não pensando primeiro no dinheiro, mas sim em adquirir algo diferente do mercado. Que normalmente é muito contrário ao que a gente vê no mercado imobiliário, né? Sim. E aí, Daniel, a mente humana tende a nos direcionar primeiro para o financeiro e depois para o resto, né? Como é que funciona isso, cara? E é legal esse comentário que você faz, porque você fala assim, mudar a mente, mudar o modelo mental, e tudo começa no pensamento, né? Tem uma relação direta entre o pensamento e o comportamento. A experiência, a mente e o comportamento. Então, se na minha mente eu tenho um foco específico, eu vou trabalhar o meu comportamento para aquilo. Mas se eu mudo essa chave, se eu viro a chave e começo a pensar como empreendedor, como atender bem o cliente, em algo mais sustentável e não somente a curto prazo, que isso é importante, é uma comissão, mas ela, de forma sustentável, eu tenho que preocupar antes em atender bem o cliente, em saber se eu estou vendendo a melhor solução ali, e trabalhar essa mente de empreendedor. Então, tudo começa na mente. E a mente é um gatilho para o comportamento. Então, se eu estou com ela setada para uma forma, o meu corpo vai trabalhar com comportamentos em prol daquilo. Se eu estou de outra forma, consequentemente também. E aí será, você falando, eu fico fazendo a reflexão se o erro não é nosso, Guilherme. Nosso mais meu, porque você já está como... A gente normalmente tem no gatilho mental do corretor fazer dinheiro, né? Sempre quando o mercado imobiliário, eu estou representando aqui o mercado imobiliário, quando a gente fala venha ser corretor, venha fazer dinheiro, trabalhe bastante para fazer dinheiro. Será que aí não tem uma inversão da curva que a gente deveria começar a refletir, se talvez tenha um erro aí? Eu não vou entrar na sua área não, mas eu vou falar um pouquinho do que eu penso, tá?
A gente tem que voltar um pouquinho no tempo para entender por que o dinheiro hoje é talvez a palavra-chave do mercado imobiliário na hora que você fala de atrair corretores. Durante muito tempo, quem não dava certo ia ser corretor de imóveis. Nós estamos falando do final da década de 90. Quando vem o boom imobiliário, ou seja, quando a gente está falando do início dos anos 2000, o que a gente precisava? A gente precisava de uma pessoa para atender, não é nem para vender. A gente tinha mais cliente do que produto. A gente viveu uma fase que era filas e filas. Eu, na empresa que eu trabalhei, já presenciei em vários lançamentos pessoas dormindo na fila para pegar senha, para pegar a melhor unidade. Então você não precisava de ninguém realmente preparado para aquilo. E se fazia muito dinheiro. Então, como é que você atraía as pessoas? Cara, vem para cá que eu vou te pagar mais porque eu preciso de gente para atender. Era assim. Desconstruir isso, por isso que eu falei que eu não vou entrar na sua área, não é fácil, porque toda a comunicação e o mercado se posicionando dessa forma, o seu sucesso está atrelado ao quanto que você ganha. Mas quando a gente começa a mostrar para algumas pessoas, e várias delas que trabalharam comigo ao longo da história delas, é bacana porque elas não ganhavam mais do que o grande corretor, mas a jornada dela foi mais consistente. Então, aquele efeito, né, o famoso voo de galinha, o cara dá aquele salto depois. Se a gente pegar na história aí de quantos corretores ganharam muito dinheiro nessa época e hoje não tem nada, é muito grande. A grande maioria não conseguiu sustentar. E quem foi ali seguindo o lado de, peraí, eu quero atender melhor, Eu lembro quando começou, as redes sociais existiu uma barreira enorme de todo, esse negócio não vai funcionar e tudo mais. Quem virou a chavinha primeiro conseguiu se destacar. Então essa mudança é difícil. Aí eu deixo pro mestre. Deixa aí. O problema é dele, né? Na verdade é uma questão que me parece muito complementar, né? Porque o dinheiro ele é importante também. Sim, é demais. Muito. Não adianta a gente falar que não é importante. Ele é importante, mas para a sustentabilidade da renda que você vai ter, é importante como pré-requisito atender bem um cliente. Para a gente ter aquilo de maneira sustentável. Atender o cliente é um dos critérios de qualidade que se tem para manutenção ali de uma boa saúde até financeira. Então é complementar. Sem dúvida. Eu penso nisso. Mas aí a gente tem que colocar isso no nosso modelo mental, que junto a ganhar dinheiro eu preciso ter um bom atendimento de maneira sustentável, onde aquele cliente vai me indicar para outros clientes. Isso aí ajuda todo o processo. É mais ou menos nessa linha, né? O que a gente pode... o que eu falava muito, e eu tenho conversado bastante com os corretores, se você ama essa profissão, primeiro para ser feliz, você tem que fazer o que você ama e o que você está disposto. Se a gente pode mudar, não tem problema. Eu mudei, Guilherme mudou, não sei se o Daniel mudou. As pessoas mudam de vez em quando de acordo com o momento de vida. Mas se você está engajado com a profissão de corretor de imóveis, você tem que tratar isso como a sua carreira. E quando você trata como a sua carreira pensando só no dinheiro, a chance de você ter um fracasso no curto, médio prazo é muito grande. Então, acho que essa é a virada, talvez, que muitas vezes o corretor entra, não, vou me aventurar para vender, para ser corretor de imóveis. E ele até pode ter sucesso. Só que daí ele começa a ganhar dinheiro e ele acha que aquilo é uma tônica. É fácil, deixa eu seguir aqui. E ele não planeja, não busca conhecimento, não se desenvolve, não muda a cabeça para ter o atendimento primeiro do que o dinheiro. Então, acho que também como você olha a profissão, traz um indicativo muito positivo de futuro, né? Sim, esse é o ponto que você tocou, ou seja, ele tem que começar a enxergar que aquilo ali é a profissão dele e ele tem que se preparar para crescer dentro dessa profissão, não uma coisa passageira. E é muito de moda, né? Se a gente pega hoje, por exemplo, imagino, vocês devem estar passando essa dificuldade também, ninguém quer vender o econômico, né? Porque não dá status, né? O grande corretor ele quer ser o influencer na rede social, que vende imóvel de alto padrão, não está nem vendendo, mas ele está falando que está ali, né? Está mostrando total. E tudo mais. Então, é uma nova fase. Ou seja, o cara não quer... Ele quer ter muito mais visibilidade, de achar que tem um status, e, em consequência, pode ter dinheiro ou não. Mas a visibilidade está pesando para esses caras hoje. Só que eles não entendem que é uma profissão, que ele tem que crescer. E um corretor de imóveis, ele não tem que entender só de venda. Não. Aí é que está o grande ponto. Ele tem que entender de financeiro, ele tem que entender de economia, ele tem que entender de relações interpessoais, como é que eu consigo me relacionar. Eu conto um caso muito engraçado de um cara, era da filial Brasília. Esse cara é o seguinte, na época todo mundo queria, não era receber lead, era ficar no plantão, né? Que o cliente ia no plantão. Então, aí eu pegava lá o nome dele sempre em primeiro lugar, batia todas as metas.
Aí eu falei, esse cara, quero conversar com esse cara, quero saber por que ele dá sorte ali na roleta de receber os melhores clientes. Aí o gerente dele virou para mim e falou, ele não fica no plantão. Eu falei, como não fica no plantão? Então ele está vendendo como? De onde que ele está trazendo esse cliente? E era produto popular. E eu falei, cara, chama esse cara. Eu tenho que conhecer o cidadão aí. E aí o cara foi e falou assim, o que você faz? Eu falei, cara, olha, o negócio é o seguinte, eu fico em ponto de ônibus e na porta de supermercado. E essa é a minha primeira estratégia. A segunda estratégia é o seguinte, todo mundo que compra comigo, eu falo para ele que eu vou fazer um churrasco na casa dele por minha conta para ele convidar os amigos e parentes. Pronto. E a indicação começa aí. Acabou. É isso aí. Então, quer dizer, o cara entendeu como é que o jogo rolava e falou, cara, deixa eu investir nisso aqui. Aí nasceu a profissão de micro-influenciador, né? Exatamente. Que hoje virou fama, mas tá aí o micro-influenciador. E aí eu vou com o Daniel. Daniel, e a influência? Exatamente sobre isso. O poder de influência desse corretor, né? Porque a gente está falando aqui de uma microempresa. É ele é a microempresa, ele é o empreendedor individual. E ele tem uma influência muito grande. Como é que esse poder da influência funciona na cabeça de profissionais autônomos? Porque eles estão lá, livres, cada um faz uma coisa, um está na incorporadora, outro está na imobiliária, mas eles estão sempre se relacionando. Como essa influência, esse jogo de influência funciona? Influência é um negócio interessante porque a partir de analisar, de olhar o comportamento de alguém, você sente uma vontade de ter aquilo, de agir daquela forma. Então, o comportamento do outro está balizando o seu comportamento. Então, a gente tem um poder na nossa mão, né? Eu posso influenciar pessoas, clientes, negócios. E nesse próprio exemplo que você deu de chamar para um churrasco, a pessoa ela não está vendendo um imóvel, ela está vendendo muitas vezes um sonho para alguém. Sempre. Ela está vendendo... Você tem que se imaginar como se fosse aquela pessoa na condição dela, por isso que perguntar e buscar com real interesse de onde que vem a história dessa pessoa, por que ela está procurando esse imóvel, que você já começa a imaginar o que ela deve estar pensando ao adquirir isso. E quando você faz um churrasco, alguma coisa, chama os amigos, você está entregando, compartilhando o sonho com aquela pessoa e mais pessoas podem falar assim, nossa, eu quero ter essa sensação, eu quero ter essa condição, isso que aquela pessoa está tendo. Isso é influenciar. E olha o que você está falando, no momento de felicidade, onde ele estava promovendo ali para o cara, né, o comprador, falar para todo mundo que está adquirindo uma casa e estava comemorando a aquisição, ele estava influenciando. Ele estava vendendo ali. Na felicidade do cara. Né? E de uma forma totalmente bacana, inclusive, né? Interessante, fora do comum, digamos assim. E eu acho que traz um comportamento que está sendo meio que deixado de lado, principalmente no nosso mercado, pelo efeito do digital, que é proximidade. Porque quando a gente olha e o corretor que é bom, que tem essa performance, e seja no econômico, seja quando ele consegue conectar e criar proximidade, a influência é maior. Quando ele fica só no WhatsApp, no Instagram, no Facebook e esperando ou tentando gerar conteúdo, que é importante também, mas ele é só uma pessoa que está lá, não está criando esse vínculo, e isso facilita muito a realização de negócio, né? É porque, na verdade... Nós somos pessoas, né? Não adianta a gente achar que... me fizeram uma pergunta uma vez, falaram assim, você acha que vai chegar algum momento que o corretor não vai ter espaço? Eu falei, pode ser. O dia que uma máquina estiver comprando um apartamento, outra máquina vai ter que atender. Mas enquanto um ser humano estiver ali, ele precisa ter esse contato. Total. E a gente não consegue criar esse ambiente onde eu não tenho esse relacionamento. Porque, querendo ou não... ajudar uma pessoa a tomar uma decisão. Imagina só, nós estamos falando que o mercado imobiliário brasileiro tem um déficit habitacional que eu acho que mais umas 2 gerações aí deve chegar no ponto da gente conseguir liquidar. A maioria das pessoas dependem de crédito imobiliário, que não tem a menor noção de como fazer isso. É isso aí. Então, ela tem que confiar em alguém, tem que criar um mínimo de relação de confiança com aquela pessoa para poder orientá-la. Porque as coisas não vão ser muito fáceis, como a gente acha que vão ser, de você conversar com a máquina e ela vai resolver seu problema. Então, aquele corretor que conseguir se especializar em se relacionar realmente, verdadeiramente com o seu cliente, ele pode direcionar o cliente para a melhor compra e que, no caso, vai ser a melhor opção para ele. Sem dúvida. E eu vou virar completamente o papo aqui, até para aproveitar o expertise do Daniel. Como é que você está vendo a inteligência artificial entrando nesse universo?
e como ele ajuda, atrapalha, potencializa? Qual o papel da inteligência artificial no mercado imobiliário, na sua visão? A inteligência artificial, de uma forma mais ampla, né, ela já existe há muito tempo, mas agora, de fácil acesso para toda a população, é o primeiro momento que a gente está tendo isso e onde que ela consegue gerar valor para a população em geral, ajudando em diversas formas. Então, é uma ferramenta. É uma ferramenta e, como toda ferramenta, é uma ferramenta em potencial, né? A depender da maneira pela qual eu uso, ela pode ser um potencial positivo que pode ajudar muito na minha vida e facilitar, ou pode ter um potencial destrutivo ali, dependendo da maneira com que a gente utiliza, para que a gente utiliza, como que a gente utiliza, qual ferramenta, para qual função a gente utiliza. E assim, é legal falar também atendimento por chat, robô, alguma coisa. Você, quando vai comprar uma coisa, a depender do que você vai comprar, da sensibilidade, da sua insegurança, do risco, você prefere ser atendido por um robô ou por um ser humano? Um serviço humanizado, particularizado, pessoalizado ali. Eu prefiro por uma pessoa. Mas assim, será que a gente está conseguindo dar essa pessoalidade ao ponto de atender melhor que um robô e de utilizar essas ferramentas ao nosso favor também? Sim. É uma pergunta que ela tem que ser respondida de maneira pessoal, depender de cada corretor, de cada pessoa e profissional. Mas é um momento que tem muita coisa ainda para mudar. Eu acho que esse é o ponto, né? A minha leitura que eu estou vendo é que isso vai virar uma commodity em breve. E a diferença está o como você vai usar em favor para ganhar eficiência. Exato. O ganho de eficiência ele é evidente na parte da IA, não tenho dúvida. Mas quem que vai estar preparado para utilizar aquilo? E aí volta na origem do negócio. O cara tem que estar aberto à inovação e a estudar aquilo, como que ele vai usar aquilo da melhor maneira possível a favor dele. Que ela tá aí? Tá. Tem volta? Não. Acho que essa é a rede social que você falou antes. Exatamente. Ela não volta, né? Ninguém anuncia em jornal. Eu tenho um caso legal de uma palestra que eu fui dar para uma empresa que era de inteligência artificial. E aí eu chamei o tema da palestra de Isso é Coisa da Sua Cabeça. E era uma empresa bem consolidada de mercado, onde eu cheguei para ela, tinha algumas pessoas lá e eu comecei a perguntar qual que é o diferencial da sua empresa. Quais são os 3 maiores gaps que você encontra hoje dentro da sua empresa? Daqui 5, 10 anos, para onde você espera que a empresa esteja? Quais são os 5 principais concorrentes? Eu fui perguntando para os funcionários que estavam na plateia. E aí surgiram algumas respostas mais interessantes, outras mais generalizadas. E aí eu peguei uma inteligência artificial, que eu já tinha feito isso antes, e plotei ali. Que ela fez uma análise de mercado daquela empresa, onde colocou pontos fortes, pontos fracos, daqui a 5 anos, previsibilidade, sugestões de inovação, uma série de coisas. E aí que está o interessante, todo mundo na plateia, em um primeiro momento, ficou assim, meu Deus, nós estamos lascados. É nítido a primeira reação. A reação assim, perdemos a empresa. Lascou, perdemos. Porque você vai no instinto ali. O meu tô com risco. Aí aconteceu uma coisa muito especial. Uma pessoa levantou a mão e falou assim: ô Daniel, aquilo ali, 5 anos, não, a gente já faz isso hoje. Daniel, aquele cliente ali não é da nossa área, não é do nosso setor. Aí um outro levantou a mão e falou assim: Daniel, aquilo eu não concordo muito. E aí que gerou o que eu gostaria. A inteligência artificial deu um negócio, um resultado com nível de profundidade interessante, mas precisa-se do especialista, que é aquela pessoa que levanta a mão e critica. Critica no sentido de fazer a análise crítica daquilo ali. Olha, isso aqui eu não concordo, isso eu discordo. Então, quem seria melhor? O Daniel, que fez ali através da inteligência artificial, que não sabe nada daquela empresa, ou um especialista que utiliza aquela ferramenta, consegue analisar criticamente e poupa tempo, energia, recursos e otimiza insights que ele tem daquilo. E que ganha eficiência, né? Porque se a gente pensar exatamente o que você está traduzindo, vamos pensar isso no mercado imobiliário. Eu tenho um produto, quero anunciar, boto lá as características, me dá um anúncio bonito. Vai sair um anúncio bonito. Ele vai estar 100% perfeito? O ponto é não. Talvez você demoraria 3 horas, 5 horas para fazer um anúncio que você acabou de fazer em 2 minutos. Com mais 6 você ajusta e atualiza, você bota e talvez a eficiência é muito maior. Só que precisa de você, corretor, ou você, construtor, ou você, agência, para olhar aquilo lá e dizer,
agora vai. E ganha eficiência, né? E aí, mais uma vez, entra no ponto. O cara tem que estar preparado para saber utilizar. Esse é o ponto. Esse é o ponto principal. As pessoas não podem enxergar e falar assim, isso aqui é o meu concorrente hoje, né? A IA é minha concorrente, eu não vou olhar para ela, vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. Não, deixa eu entender como é que esse negócio funciona, deixa eu me aprimorar, porque vai ser uma ferramenta extremamente importante. E aí, Guilherme, indo para seu negócio e o que você está vendo, como esse corretor empreendedor está se preparando? Você voa pelo Brasil inteiro, você está sentindo ele mais reativo, mais aberto e principalmente como ele está se vendo preparar para essa nova geração do mercado imobiliário? Porque não é só IA, vai vir muitas outras coisas. O que ele está se preparando, como ele está buscando isso? Tiago, a grande maioria está na profissão ainda, infelizmente, de passagem. Então, essa parte, ela não está nem um pouco a fim de perder tempo em estudar o negócio e fazer as coisas acontecerem com aquela ferramenta. Uma outra parte está negando, está na fase da negação. Não vai funcionar, isso aí não vai tirar o meu emprego, eu fiz assim a minha vida inteira, eu vou conseguir vender meus clientes e tudo mais. De alguma forma, uma ou outra coisa ele vai conseguir fazer. Agora, tem uma parcela, principalmente das pessoas um pouco mais jovens, que eu percebo, que está entrando a fundo nisso, entendendo como é que o jogo é jogado e vai surfar numa onda daqui a 1, 2 anos e vai deixar todo mundo para trás. E vou te falar, e não são as pessoas que são os influencers hoje. Porque esses caras que são os influencers hoje, eles estão ali falando, não, nada vai mudar para mim. Ok. E é o cara que está acostumado já a performar muito bem através do TikTok, do Facebook, do Instagram, e que talvez vai perder fortemente esse espaço. Não? Eu costumo dizer muito o seguinte, a gente conversa com vários, né, desses influenciadores do mercado. E eu pergunto, há um ano atrás, você era o que é hoje? Não. Então pode ter certeza que esse mercado é o seguinte, a novidade é muito mais legal do que você. Você está falando a mesma coisa sempre. É isso aí. Daqui a 6 meses aparece outro aí diferente, fala um negócio diferente e você vai morrer. Então, o que vale para o corretor, vale para o corretor influenciador. Se você não olhar para a sua carreira para desenvolvê-la mesmo e ser referência, não por ter lá 100 mil, 200 mil, 500 mil seguidores, porque a gente sabe que se quiser aperta um botão, libera a grana e você chega. Né? É um caminho. Mas tem um outro caminho aqui que é de você se consolidar mesmo, ser uma referência no mercado de outras formas. E aí, Daniel, qual o papel do líder nisso? Porque toda empresa tem um líder e é o que vai guiando. E muitas vezes o líder está tão imerso no dia a dia, na rotina, a gente falava um pouco sobre isso antes, que ele não está vendo e estimulando, né? Porque, por vezes, e eu concordo com o que o Guilherme falava, tem muita gente de passagem. Ok, esquecem esses e esses a gente deixa do lado. Aqueles que ainda estão parados, talvez um pouquinho de estímulo ajuda. A gente está tentando fazer isso aqui nesse papo com a turma, mas o líder que está lá no dia a dia, inspirando, coordenando, é onde tem que virar a chave mais rápido, né? Sim, liderança ela não é uma função, né? A liderança são comportamentos que uma pessoa executa que faz ela ser referência, faz ela ser inspiração, faz com que ela ajude pessoas a chegarem em locais onde que sozinhas elas não chegariam. Então é um papel de incentivo, de referência, de inspiração, de direcionamento, de ajuda de desenvolvimento também. Então a liderança que não entende isso, que ela tem um poder na mão, ela está lidando ali com famílias. É um ser humano ali, mas que tem família, que tem inspirações, que tem desejos, que tem dificuldades. Se eu consigo perceber isso na pessoa e potencializar o que ela tem para render ali, da maneira particular dela, esse líder inspira essa pessoa. Então o líder é um papel desafiador que eu falo, porque você acredita numa pessoa que não consegue fazer na prática o que ela prega? Então o líder começa a ter que ser líder de si primeiro. No primeiro ponto. Depois ele lidera uma pessoa aqui, influencia a outra, consegue engajar. E quando acontece uma mágica, né, que a gente fala, onde todo mundo no ambiente está se sentindo contaminado positivamente pelas falas e principalmente ações daquela pessoa. A líder que percebe isso,
consegue virar essa chave. Senão, a pessoa vai continuar batendo cabeça e falar, não, fulano não me escuta, fulano está desmotivado, não sei mais o que eu faço, entra num papel mais reativo, ao invés de entrar num papel mais de desenvolver, de inspirar, de conseguir fazer com que aquelas pessoas gerem resultados. Então é muito esse papel de liderança, para mim, é o fundamental. Acho que deve ter passado muito por isso e ainda passa hoje. Quando você consegue ter pessoas que transbordam isso, que você trouxe de inspiração, de levar as pessoas a outro lugar, onde elas talvez não chegassem, é onde a sua empresa, e aí pensando no corretor ou na empresa imobiliária, gente, é ali onde ela vai. E aí um monte de imobiliárias que vocês trabalham, enfim, você trabalha principalmente. Cara, esse líder da imobiliária está pensando como antigamente, vai ter um problema. Vai ter um problema de disrupção no negócio dele e ele não está percebendo, né? Não tá. Infelizmente, vai ter que ter uma troca grande. O que você estava falando, né? Para mim, você estava falando, eu estava refletindo aqui, né? E geralmente o líder coloca a culpa ali no liderado. O cara não quer me escutar. O cara não seguiu o meu exemplo. E aí a gente vai para as imobiliárias, né? O líder da imobiliária fala que o cara tem que trabalhar ali o tempo inteiro seguindo aquele procedimento. Ele faz? Aquele procedimento? A maioria das vezes eu vejo que não. Faço. E aí, como é que você lidera, se não for por exemplo? É isso aí. Como é que você vai influenciar alguém se você não é exemplo daquilo? Então, acho que o que você está falando, existe um espaço enorme dentro do mercado imobiliário para essa mudança de mentalidade. De como que eu vou fazer o líder entender que o papel dele é ser o exemplo a ser seguido. E não o cara que dá só a chicotada. Pressão existe no nosso mercado? O mercado imobiliário é venda. Se não falar que não tem pressão, não tem jeito. Né? Mas eu costumo dizer muito que existe uma diferença entre pressão e tensão. Né? Se você pegar um elástico e esticar, ele vai arrebentar. Isso é tensão. Você pega o mesmo elástico e apertar e soltar, ele volta à forma natural. Isso é pressão. Então, as pessoas só sabem, na maioria das vezes, chicote, chicote, chicote. Tem que apertar? Tem. Mas tem que dar o exemplo. Então vamos para frente lá do campo de batalha e vamos tomar tiro junto, né? Os caras não querem saber isso. Querem ficar sentados ali, olhando as redes sociais, vendo ali os indicadores, no ar-condicionado, e tá tudo certo. E o pessoal lá que se vire. Que se vire. Tá, você viaja o Brasil inteiro. Por quê? Pela proximidade, Você tem ferramentas de controle que se você ficasse na sua sala lá, você conseguiria ter acesso a tudo. Então, ok, claro. Sem dúvida. Você está lá no campo de batalha. Que é a diferença, né? Exatamente. E aí, esse processo, e é legal que você trouxe da tensão e da apreensão, e eu vejo muito isso acontecer das pessoas no mercado imobiliário, corretores, gerentes, gestores, de sucumbirem mentalmente, sobrecarregar e aí é ladeira abaixo. Vocês acham que essa nova tecnologia, esse novo momento de inteligência artificial, talvez novas revoluções que a gente nem sabe que vem por aí, elas ajudam a distensionar ou elas vão botar ainda mais tensão no ambiente? É uma pergunta boa essa, né? Mas assim, mais uma vez, são ferramentas em potenciais e aí você vê, dando um passo para trás, né? Antes o processo era muito operacional, manual, e vem uma tecnologia que ajuda a digitalizar, ou seja, otimizar processos e dar a capacidade para a gente produzir melhor. Depois vem a digitalização ali, os computadores que ajudam a otimizar mais ainda esse processo. Aí vem agora a inteligência artificial que te dá recursos para utilizá-la e aumentar mais ainda a produtividade. Só que existe uma curva de aprendizado em todas essas etapas para entender como utilizar, como adequar isso à nossa realidade de mercado. Só que, ao mesmo tempo, isso demanda muito da gente. O ser humano ele tem a capacidade de adaptar e de mudar, mas a gente busca também um conforto, né? Mudar a todo momento. Foi o título do meu primeiro livro, Por que é difícil mudar? Todo mundo fala que a gente tem que mudar. Mas vamos entender por que às vezes é difícil mudar? Porque é desgaste, é insegurança, é gasto de energia, de ATP, é vulnerabilidade, é imprevisibilidade. A gente estava falando sobre negócio, né? Será que eu invisto nisso ou naquilo? E a gente não sabe. Isso gera
uma tensão ali, uma pressão. E aí, só buscando um gancho nisso que você falou, que é interessante, tem gente que acha que a gente não pode sentir estresse, né? O estresse, ele é parte do mercado. Qualquer coisa que tira o nosso corpo de um conforto, de uma homeostase ali, é um estressor. Agora, esse estressor é uma curva de 1 invertida, onde você vai aumentando o estresse e aumenta a performance. É isso. Se aumenta a entrega. Sabe aquela tensão, a tensão? A gente está num papo descontraído, mas existe um nível de tensão e estresse aqui. Eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, deixar cada hora um falar e tal. Esse estresse, ele é até produtivo, mas chega um momento que se eu tenho um estresse elevado por longos períodos de tempo, aí começa a virar um problema. Aí é ladeira abaixo. Mas aí a gente tem que entender como que a gente freia essa curva de estresse, como que a gente antecipa os riscos aí. E, mais uma vez, quem que responde essas perguntas? Normalmente o líder. Você, o líder, a empresa, a sua mente, os seus pensamentos, o quanto que você reflete a partir daí. É isso aí. Senti que você quer falar uma coisa. Ele ficou pensando, né? Não, eu tô pensando aqui uma coisa. O grande ponto que eu acho, assim, você tá falando do estresse, né? Eu acho que, não sei qual que é a sua idade, mas quem já passou dos 40 viveu uma fase que trabalhar sobre extrema pressão era normal pra gente. E a gente foi pego de surpresa, a nossa geração, numa virada de chave absurda, onde tudo mudou muito rápido, de uma geração para outra, onde o que era estresse, o que não era estresse para a minha geração, é o fim do mundo para uma geração nova. Não. Então, e a gente se adaptar a isso gera estresse na gente, né? Porque tem coisas que eu falaria há 15 anos atrás e hoje, se eu falar, eu sou crucificado. E isso eu acho que é uma evolução. A gente é forçado a pensar de uma forma diferente, que gera um estresse natural para falar a mesma coisa, o mesmo objetivo que eu queria atingir de um jeito, eu tenho que falar de outro. Ou me posicionar e saber que não adianta eu apertar da forma como eu apertava antes para ter o mesmo objetivo alcançado. Agora eu vou fazer a pergunta para ele, tá? Não sei se dentro dessas empresas a demanda vem muito para você dessa forma. Como é que lida com uma geração que eu não acho que a culpa é deles, eu acho que a culpa é inclusive nossa, de quem gerou um conforto excessivo, né? A nossa geração pegou uma coisa que era cascudo na cabeça, a gente chamava isso lá no interior, e não tinha essa de não tomar palmada, era mais ou menos isso, e a gente criou uma bolha de proteção para os nossos filhos. Super proteção. E como é que isso entra dentro das empresas? Porque eles chegam com essa bolha aqui. Só que vão encontrar caras lá que não viveram a mesma coisa que eles de super proteção. E aí vem o choque. E você tem que ter carcaça ali para aguentar a pressão. E aí, como lida com esse choque geracional? Acho que esse é o ponto. Existe um choque geracional. É a primeira vez que a gente tem 5 gerações dentro do mercado de trabalho. Que são pessoas, todas são pessoas, mas tem um background diferente. Tem uma vivência diferente, tem um modelo de mundo diferente ali. Mas são pessoas. E todas elas estão inseridas num contexto onde o digital invade a nossa casa invade o trabalho invade o digital, e tudo se mistura nisso. E isso no nosso pensamento, no nosso cérebro, no nosso corpo, mistura-se também. E aí você vê na internet alguém que está parecendo muito mais feliz com você, curtindo na praia. Eu estava vindo para cá hoje, aí eu entrei no Instagram, tem um amigo que ele tá lá na Ilhas Maldivas. Cara, meio-dia de hoje. Só não é sexta-feira, né? Pra ele soltar a frasezinha. Quinta, mas tudo bem. Mas como é véspera de feriado, pode soltar. É natural pensar, eu estou fazendo alguma coisa de errado na minha vida. Então, assim, é óbvio que eu falo isso de uma forma mais contraída, mas eu sei que a vida dele, ele teve o espaço de folga e agora eu estou aqui. Mas isso tudo invade os nossos pensamentos. Se eu não tiver uma carcaça, um aprendizado, souber filtrar isso vai impactar a qualidade do meu trabalho, a qualidade do que eu faço. E aí eu dei essa volta para chegar nisso agora. Como que a gente prepara a geração que não consegue lidar sob pressão?
Cara, não tem como você ensinar teoricamente alguém a lidar com pressão. Você tem que colocar ela em ambientes que coloquem pressão, explicar os motivos daquilo ser importante. E aí entra o papel da liderança. Saber até onde você vai soltando ali a rédea, quando você puxa, quando você dá um feedback aqui e ali, para desenvolver aquela pessoa. Esse é o conceito de antifragilidade. Que você, ao ser submetido por um esforço, um estressor, você aprende naquela experiência e quando passar por aquilo de novo, você já tem outros recursos para lidar com aquilo. E não é um estressor da mesma forma que era antes. Então é só com experiência. O que eu acho que o ponto é que a gente muitas vezes, e acho que essa é uma reflexão, a gente vai protegendo, já entra com uma super bolha. E a gente adota a super bolha. Em vez de ir tirando um pouquinho, tira o braço para fora, depois tira o outro, bota a cabeça, vai tomar uma pancada, desce a cabeça. E vai estressando, vai gerando momentos de estresse. E o nosso mercado é de pura resiliência, né, Guilherme? Se você não é um ser resiliente, seja corretor, seja gerente, seja diretor, seja presidente de empresa, você não consegue andar ou se manter no mercado, pelo menos feliz. Você pode até se manter no mercado, não vai ser um ser feliz trabalhando, porque é de pancada todo tempo, de mudança, de frustrações constantes. E esse é um ponto, eu estava conversando esse dia, uma pessoa pediu demissão, eu digo, por que tu vai sair, cara? Super boa performance, bacana. Não, porque eu preciso ser mais feliz, eu estou com uns problemas pessoais e que é mais de comportamento. Eu digo, você acha que sair da empresa vai mudar os seus problemas ou você tem que mudar os seus problemas antes de pensar em trocar de emprego? Porque é uma decisão mais pessoal. A mudança está dentro de você e hoje as pessoas acreditam muito a responsabilidade. As empresas por algumas frustrações. Antes de olhar para dentro de si, gente, calma, tá lá dentro a solução, né? Geralmente as pessoas levam os problemas pessoais para dentro das empresas. E aí a empresa vira o problema para ela. Né? Ela chega lá, o problema está lá na casa dela, ou na família, ou na rua, qualquer que seja o lugar. Mas ela acha que o ponto central é que ela está trabalhando demais, que ela está sofrendo pressão demais, e na verdade ela já chega com uma doença dentro da empresa. E a verdade é essa. Infelizmente as pessoas estão adoecendo mais. E aí eu volto. Criamos uma bolha. E é o que você colocou. A gente tem que saber agora ir furando aos poucos para ela não dar PT de uma vez. Né? As pessoas estão adoecendo mais. E quais são os principais motivos de adoecimento? Cabeça, estresse, burnout, ansiedade, depressão. Esse assunto é muito sério. Sim. Tem que ser avaliado por uma ou por um profissional adequado e ter todo o suporte e cuidado. Agora fica um adendo aqui. Cara, se vem da cabeça, é porque vem de muitas dessas questões, vem da forma pela qual a gente está lidando com o mundo. Sim. Da forma pela qual eu estou enxergando o mundo, da forma pela qual eu estou filtrando as experiências que eu estou vivendo. E outra coisa, a gente está aqui agora, nesse momento. Se eu estou aqui com vocês, mas eu estou pensando na aula que eu vou dar à noite, na palestra que eu dei pela manhã, nos boletos. Eu não sei se vocês têm boleto, não, mas eu tô cheio de boleto. Se não tiver boleto, meu amigo, você não tá vivo. Imagina eu tô aqui com vocês, mas eu tô pensando, tipo, eu tô escutando meia boca aqui, mas eu tô com isso tudo na cabeça. É isso aí. Como que vai ser esse papo? O que eu vou conseguir entregar? Eu vou entregar meia boca aqui também. E quando eu entrego meia boca, a qualidade do meu serviço deixa a desejar. Eu não consigo escutar o cliente, não consigo gerar valor, não consigo ver um detalhe ali do imóvel que eu posso ser um diferencial, porque minha cabeça está em vários lugares ao mesmo tempo, no passado, no futuro e tudo mais. Será que a gente não precisa de reaprender? Beleza, eu sei que tem um tanto de coisa acontecendo ali, que eu tenho boleto para pagar, que eu tenho uma série de coisas, que eu vou dar uma aula à noite e tal, mas aqui é o momento de estar aqui agora. E eu tenho falado muito, Daniel, sobre isso, como a gente botou muita coisa na responsabilidade de muita gente, seja de um gerente, de um gestor, principalmente do corretor. Como é que a gente simplifica? Está na hora do líder ou das pessoas trazer para o simples. Porque a mochila está tão cheia que ele não sabe nem para onde ir. E de vez em quando o papel como é que simplifica? Então eu estou numa jornada agora de como simplificar. Tudo que pode simplificar na vida eu vou simplificando. E eu concordo muito com isso. Entra em reunião. Se você for
olhar a quantidade de tempo de reunião e quantidade de e-mail e de WhatsApp que você tem que responder, você não tem tempo para ficar com a sua família, não tem tempo para fazer uma academia ou cuidar da sua vida. Então você tem que escolher, alguma coisa você tem que escolher. Escolhe aquela que é menos importante, esquece, gente. Esquece, deixa ela para lá. Porque esse é o dom, mas não vai ser alguém mais que vai decidir por você. É você que tem que tomar a sua decisão. Para também como equilibrar a sua jornada de vida, né? Não tenha dúvida disso. E hoje a dispersão é enorme, né? Enorme. Vou citar e isso já está desatualizado, mas vou citar um trabalho que a gente fez. A gente queria medir o tempo que o corretor nosso realmente ficava trabalhando. Como é que eu media isso? Contratamos uma empresa que as pessoas se passaram por corretores durante 30 dias, né? Sentava ali do lado do corretor e ficava vendo como é que ele estava trabalhando. Isso tem 2010, então nós estamos falando de 14 anos, por isso que eu estou falando que está desatualizado. Cara, o cara passava dentro do nosso estande lá 6 horas, 7 horas. Produzia 40 minutos. É isso aí. E aí, se eu produzo 40 minutos só e conseguir fazer uma venda por mês, alguma coisa assim, imagina se eu tivesse processo, fosse um empreendedor e não um corretor de passagem, o que eu poderia produzir mais, ter uma qualidade de vida melhor? Simplesmente. Agora hoje, com um smartphone, você tá ali vendo redes sociais, aí, igual você falou, tá vendo o amigo lá nas Maldivas, mas aí o outro tá vendo um corretor que falou que comprou uma Ferrari e tudo mais, aí eu quero ser igual aquele. Aí começa a seguir um monte de cara. Como é que fica a mente dessa pessoa? Fica louco, o cara fica louco. E hoje tá acontecendo demais. Aí o cara o modelo agora é ser o fortão que anda lá de roupa justa, não sei o que e tal, que agora o modelo do mercado é esse. O modelo do mercado é esse. Então eu tenho que ir pra academia. Aí o cara não vai para academia para cuidar da saúde, ele vai para academia para virar um padrão. Exatamente. E esquece de estudar, esquece de entender que ele tem que ter as relações. Que no final. Uma coisa que eu sempre falei muito para os corretores, cara, você não pode ser burrão. Para mim, um cara burrão, eu lembro de um cara que foi jogador de vôlei da seleção brasileira e parou cedo, era um das estrelas da seleção brasileira, ele virou e falou assim, aí foram entrevistar ele estava com 28 anos, ela falou, mas você está aposentando? Ele falou, tô, porque eu me tornei um cara burrão, eu só sei fazer isso, só sei a bola subir, eu bater na bola e descer. Eu quero ter mais coisas na minha vida. E o cara burrão é aquele cara que fica ali. Cara, o cara não lê um livro de história, ele não lê um livro de comportamento das pessoas, entendeu? Ele fica vendo o cara nas redes sociais andando lá, que às vezes nem o carro é dele, né? Tira a foto lá do lado do carro falando que é dele, e as pessoas não se preparam. Então, assim, como é que eu vou sentar com um cliente e conversar com ele, passar assim, uma certa autoridade, se eu não tenho conhecimento? Total. Então ele tem que buscar conhecimento. E outra coisa, como é que estar só assistindo conteúdo rápido de 30 segundos vai me preparar e agregar em comparação a um livro das maiores referências de mercado imobiliário, ou de finanças, ou de comportamento? Você tem também que escolher. É uma decisão. Esse é o ponto, a ansiedade das pessoas não está conseguindo combinar com a... Cara, é a referência que a gente está balizando os nossos comportamentos. E muitas vezes esses estímulos jogam a gente para não, é isso que eu tenho que buscar. Então eu tenho que ir para academia por causa de... Academia é muito legal, mas aí eu volto. Para quê? Qual a função daquele comportamento? Se for para saúde, ok. Uma época eu ia para tentar ficar forte. Eu já desisti disso. Eu vou para saúde agora. Eu falei, eu vou para saúde agora. É isso aí. Por saúde é importante, mas agora eu vou porque o mercado, alguém falou ali que eu tenho que fazer. É uma escolha. Gente, que papo maravilhoso. Papo bom é que eu não falo nada, eles falam sozinhos. Isso foi bom demais. Gente, que top. Muito bacana. Obrigado demais. O papo foi muito bom, gente. Falamos de comportamento. Nem falamos de corretor empreendedor, falamos do comportamento. E acho que isso que é legal. Você vai aprender muita coisa com essas duas feras. Guilherme e Daniel, super obrigado. Valeu demais. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado, um prazer estar aqui e tamo junto. Virando a Chave é um podcast oferecido por MRV & Co e está disponível no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Siga o podcast no Spotify ou na Amazon. Assine no Apple Podcasts, se inscreva no Google Podcasts ou no YouTube, ou favorite na Deezer. Assim você será notificado sempre que um novo episódio for ao ar. Se você estiver ouvindo no Spotify, deixe a sua avaliação. Foi um prazer ter a sua audiência. Nos vemos no próximo episódio.